Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Deixa eu Está me me ouvindo bem? ajeitar aqui. Aí, Nath? muito. Vamos lá então, né? Sim, Nath, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Ah, bem. então tá bom, Aham. tá bom. Você me ouve bem também? Também, aham. Ok. Tem 5 pessoas por enquanto, a gente vai conversando enquanto isso, e aí daqui a pouquinho a gente começa a de fato falar, pode ser? Ok. Tá Uhum. bom. Vamos lá então. Você tava atendendo até agora? Voltei agora há pouco do consultório. Tem 1 hora e pouco que eu cheguei em casa pra me arrumar. Entendi. E parabéns pelo seu dia, viu? Eu vou falando isso durante as lives. Muito obrigada. Eu já falei pra Obrigada gente, pelos já tá parabéns. conversando desde cedinho, né? Mas são vários Pois é, parabéns. né? Já amanhecemos hoje nos falando, né? Aham. É, Parabéns você também futuramente, né? Já já você vai estar comemorando também como profissional ativa. verdade, verdade. Eu fico pensando, né? Ano que vem, nessa mesma data, eu vou estar prestes a me formar, quase entregando a primeira parte do TCC, né? Eu falo, gente, passa muito rápido. Porque ontem eu tava entrando na faculdade, hoje eu já tô terminando. Esses dias eu fiz uma conta, né? Eu estava aqui em casa e aí de repente assim me veio uma situação com uma data 2008 e aí eu tive um déjà vu assim. O que eu estava fazendo em 2008? E aí eu me dei conta que eu estava entrando na faculdade. E Nossa, aí veio um filme assim com um monte de coisa. E sim, é sim. ano que vem, 1 hora dessa, você vai estar elaborando o luto do fim da faculdade, né? Vou, verdade. Mas É. ansiosa, né? Porque ai, a gente vê tanta coisa na faculdade que não vê a hora de colocar tudo na prática. Então, eu já tô tendo um pouco dessa ansiedade. E é crescendo sempre, né? Porque depois você vai conhecendo outras coisas e vai Sim. sempre acrescentando, dá saudade da faculdade, mas Aham. e não dá saudade também, porque é muito legal a vida profissional. Esse Imagina. misto de emoções sempre. A autonomia, né? Deve ser muito bom você conseguir fazer ali a partir do seu olhar, tudo. Deve ser bem legal. Uhum. Ansiosa. Bom, acho que a gente já pode começar. Já o pessoal vai entrando, é Vamos sempre lá. assim. Deixa eu E. só dar uma olhadinha aqui na minha Tá. luz. Mas tá ótimo assim, viu? Eu encaixei aqui, acho que tá bem aqui. Ok, vamos lá então. Então, eu vou te apresentar. Boa noite, pessoal. A Natália, eu conheci ela através de uma pessoa muito especial na minha vida, que eu imagino que seja na da Nath também, que é a Lilia. Ela tentou assistir a gente hoje, mas ela tá com a mãe dela por aqui, então acho que ela não vai conseguir entrar. Mas ela pediu pra eu mandar Damos o depois. link depois. Isso. E através da Lilian eu conheci a Nath. E a Nath, ela participou junto com a Lilian sobre a. Elas escreveram, né? No programa Basta, que eu tanto falo aqui no Instagram. A Nath vai falar um pouquinho melhor sobre o que é esse programa, o objetivo dele, o trabalho dele, tudo. E aí, antes eu vou falar da Natália. A Natália se formou em 2000 e... Deixa eu pegar minha cola. 2012 pela Unifil. As pessoas falam que eu sempre pego as pessoas da Unifil, mas eu nem tô atuando agora, perto, né? E ainda assim é da Unifil. Mas eu vou Pois é, começar quer a dizer que procurar. lá da Unifil se forma muita gente boa, né? Não que das outras Exatamente. universidades não, mas de fato a Unifil forma muitos bons profissionais. Forma, forma. E se formou pela Unifil em 2012. Ela é especialista clínica pela UEL e ela também é especialista em residência em psicologia clínica e da saúde pela Unifil. Desde o começo da graduação, do finalzinho da graduação, ela trabalha com a clínica particular e atuou no patronato, que é uma espécie de sistema penitenciário que atende eu vou chamar de, não é presos, que se chama de Na prisão verdade, campo o aberto. patronato
pode considerar, né, assim, não é uma unidade penal, mas é como se fosse uma unidade penal em meio aberto. Em meio Então, aberto. o patronato, ele cuida tanto da continuidade da execução no meio aberto, né, Uhum. quanto da execução em condenações abertas, que é em regime aberto, que é o caso do programa Basta, né? Exato, exato. Como que chama as pessoas que vão lá? Porque elas já não estão mais presas. A gente chama de assistidos, né, Assistidos. assim, são pessoas que são assistidas ainda Ótimo, pelo sistema penal, né, pelo sistema judiciário. ótimo. Então a Nath trabalhou no patronato de 2014 até 2016, que foi o período que foi feita a elaboração do programa. Então ela vai trabalhar, ela além de escrever, ela também deu início à participação dos grupos, teve toda uma trajetória de conhecimento na prática para então trazer para a teoria. Foi isso, né? Isso. Então vamos lá, né? Vou contar então um pouquinho de como é que eu chego na psicologia jurídica, né? Que é um braço, enfim, da psicologia. Apesar de considerar que desde o início da faculdade eu acho que eu nasci para fazer clínica mesmo, eu sempre tive uma proximidade muito com o meio jurídico, né? Tem Uhum. pessoas da minha família que são da área policial, então eu sempre tive assim uma proximidade. E no terceiro ano de faculdade surgiu a oportunidade de fazer o estágio na penitenciária, né, na PEL1, na Penitenciária Estadual de Londrina, que foi onde eu conheci a Lilian. E então eu fui estagiária por 2 anos lá, atuando desde os grupos, enfim, atividades individuais, os atendimentos, nos grupos, e, enfim, como estágio extracurricular. Então, quando eu me formei, fui para o consultório particular, e aí, quando foi em 2014, vou introduzindo o contexto, então, de como é que surge esse trabalho, né? Em 2014, houve a oportunidade de uma parceria entre o DEPEN, né, que é o órgão do Estado, e a Universidade Estadual de Londrina, para implementar um programa de atuação, né, com uma parceria com os estudantes, tanto acadêmicos quanto já formados, via UEL, para atuação no patronato penitenciário. E aí foi onde eu tive a oportunidade, passei pelo processo seletivo, fui aprovada, então nós começamos no projeto patronato, dentro dessa parceria, no ano de 2014. Então, ali durante aquele período, eu ficava ali dividindo o consultório com o patronato. Então, como é que surge o Basta, né? A gente tinha uma demanda. Eu me lembro como se fosse hoje aquela reunião, o chefe, o diretor da unidade me chamou na sala dele e disse, a gente já se conhecia por conta de quando eu fui estagiária, ele me chamou na sala dele e disse assim, negócio é o seguinte, Natália, bem assim, né? Nós temos uma demanda represada, esse trabalho precisa acontecer e veja o que é que você precisa, né? Mais ou menos assim. E aí eu falei assim, gente, né? Isso, bem delicado, sutil como ele é, né? Você sabe de quem eu tô falando. Então, foi mais ou menos esse pé de conversa. E aí eu voltei para minha sala atordoada, porque eu era a única que tinha experiência com esse público do sistema penal, né? Com presos, com assistidos, enfim. A equipe tinha uma boa formação, mas com esse público específico ninguém tinha trabalhado ainda, mas eu tinha já uma certa experiência por conta do estágio. E aí eu voltei para minha sala, pensei, peguei algumas coisas que tinha, comecei a pesquisar, comecei a ler, e aí eu voltei para a sala dele e disse assim, tá bom, mas eu quero a Lilian aqui, né? E aí eu trouxe a Lilian, né? Fiz um acordo lá, fizemos um acordo com ele, e aí vem a Lilian para compor a equipe também. E aí a gente começa a bater cabeça. Porque no ano de 2014, vamos tentar fazer uma reflexão histórica, né? Já se falava muito sobre violência doméstica, já se falava muito, a gente já tinha a Penha, né? Desde 2006, ela já era uma lei implementada. No entanto, ainda eram discussões muito incipientes, né? A gente tinha pouco material, a gente tinha pouco estudo científico sobre, e o modelo de intervenção, porque na lei ela prevê 2 formas de condenação para a Lei Maria da Penha, né, para a violência doméstica. Ela prevê a condenação em regime fechado para crimes mais graves e a condenação em meio aberto, que ela pode ser tanto executada, né? A lei ela descreve dessa forma, ela pode ser tanto executada
prestação de serviço comunitário ou participação de curso, na lei está descrito desse jeito. E a doutora Zilda Romero, que é a juíza da Vara Maria da Penha aqui em Londrina, queria o grupo, queria, porque ela queria, né? E aí eu falei, bom, vamos lá então, né? E aí a gente partiu de alguns modelos. Tudo que se tinha no país naquele momento eram trabalhos que eles eram muito enviesados, e não é uma crítica, vamos fazer um ponto e um parêntese, né? Mas eram trabalhos muito enviesados dentro de uma questão pura da discussão de gênero, que é uma discussão importante. No entanto, quando você pensa em ter um trabalho voltado para homens que estão condenados por Maria da Penha, por violência doméstica, você já tem toda uma resistência desses homens que vêm. E aí a gente começou a pensar, gente, isso não vai funcionar. Isso assim, não vai dar certo. Porque se a gente for com uma discussão pura desse jeito para um grupo, né, que a proposta é do trabalho em grupo, isso não vai dar certo. E aí a gente começou a matutar, começamos a maquinar um monte de ideias, começamos a articular. Eu acho, assim, de alguma forma eu entendo que essa foi uma contribuição importante para mim, porque eu levei muito do olhar clínico dentro desse estudo, né? E aí, na equipe, nós éramos uma equipe grande na época, começamos a escrever. Escrevemos um primeiro modelo, um primeiro protótipo, colocamos em execução. E aí nós tivemos um grupo que foi fantástico e o outro grupo foi muito difícil. E aí a gente sentou e chegamos à conclusão que a gente precisava rever. Revimos todas as reuniões, o passo a passo do que acontecia, enfim. E aí praticamente reescrevemos até que chegamos em um modelo que a gente se orgulhou e pensou assim, puxa, agora tá legal, né? Os resultados assim, fantásticos, os resultados lindíssimos. E aí eu pensei, puxa, agora tá legal, é isso daqui mesmo. E a gente via, né, o engajamento, que assim, os homens que entravam nos grupos eram uns e os que saíam eram homens completamente transformados, né, assim, reflexivos com as questões que a gente levava para o grupo. E aí, na época, eu lembro que eu disse assim, né, eu sempre a mais empolgada, né, mas... Aí eu lembro que eu disse assim, falei, gente, nós precisamos publicar isso daqui. Ninguém entrou na minha, né? E aí a coisa foi passando, de vez em quando eu ficava, Lília, a gente precisa publicar aquele trabalho, né? Não sei o quê. Até que daí, então, no ano passado, conseguimos criar nosso filho, né? Ele nasceu. Então, aquilo que era o programa Basta, com toda a construção que a gente fez ao longo dessas experiências, se materializou, então, em um livro, que é uma cartilha, na verdade, né? É uma cartilha de livro, onde a gente dá o passo a passo para os profissionais poderem executar o programa onde quer que eles, enfim, que eles estejam, né? Ô, Nath, só um pouquinho. Primeiro, olha quem chegou, a Lia. Então, Lia, muito bem. Se você está ouvindo a gente, parabéns pelo seu dia. Saiba que nós duas que estamos aqui hoje, que foram as suas estagiárias, tem uma influência muito grande sua na nossa trajetória de vida e profissional também. Então, imagino que tanto você quanto eu somos muito gratas pela presença da Lília na nossa vida, né? E dizer que a Lília é uma das coautoras do livro também. E eu queria pontuar uma coisa muito importante que eu levo enquanto Eduarda. Porque eu entrei no programa para participar antes de estagiar na PEL. Então, desde o meu segundo ano da faculdade, eu fico no pé da Lília, falando, eu quero entrar na PEL, eu quero entrar. E nunca dava certo. E aí, um dia, final do ano passado, se eu não me engano, eu tava na praia, ela me manda uma mensagem e fala, abriu oportunidade para você participar do Basta, topa? E era um horário que eu trabalhava, era um horário assim, que eu tinha aula, era muito bagunçado. Mas eu me virei nos 30 e falei, não, eu vou, essa chance eu não posso perder. Eu ouço ela dizendo para testar o desejo, não é? Exato. E aí deu certo. Eu entrei e de primeiro momento eu fui como relatora.
Então eu fazia a parte escrita do que eles falavam, de como o que estava sendo proposto no projeto. E hoje eu participo como co-facilitadora, né? E eu vejo a Uhum. diferença das duas funções a partir da perspectiva de olhar. E o quanto é enriquecedor você validar aquilo que você está ouvindo na forma de escrever e o quanto você é importante ajudar alguém a olhar para além daquilo que está sendo dito. Então, essas duas funções que eu tive a oportunidade de ter no programa Basta me fizeram de uma pessoa assim com uma escuta tão aguçada, Uhum. parece que vai afinando esse poder de escuta, né? Também Sim. tá do lado do profissional, mas também é incrível quando você está escrevendo, você perceber que aquilo que ele está falando, ele está ouvindo o que ele está falando. Porque ele fala e Sim. ele faz, opa, e aí ele Isso. já percebe. E Então, acho que quando. essa é a grande sacada. Eu penso que esses tempos atrás ainda estava comentando com a Lilian sobre isso, né? Numa conversa, nós duas. Eu acho que essa foi a grande sacada do programa Basta, da Aham, forma como a gente construiu e por que o uhum, programa dá tão certo. Porque é de um olhar clínico. uhum, Então, o objetivo final, nós não estamos lá para fazer clínica, nós estamos lá para executar aquela pena, nós estamos lá uhum. para executar aquela condenação. Conexão. Essa é a finalidade. No entanto, a forma como a gente foi costurando toda a construção, e já vamos começar a falar, porque senão a gente fica jogando a conversa fora aqui, não vamos entrar no concreto da coisa, a forma como a gente foi construindo traz essa dimensão de uma intervenção que ela tem um ponto clínico, sim, Sim, né? aham. E isso faz diferença, porque o sujeito que está ali, ele está em sofrimento, Uhum, né? Assim, o homem que chega no patronato com uma condenação, ele está em sofrimento. Então, não era incomum, por exemplo, ainda mais pela questão assim do trâmite legal, do processo e tudo isso, era muito comum, por exemplo, os homens terem tido essa condenação 6 anos antes. E aí, uhum, 6 anos, pensa, 6 anos depois, você já está em outro relacionamento, tua vida uhum. já. Você conseguiu Andou. reconstruir sua vida. Você tem que voltar para participar do programa da execução daquele negócio. Poxa, isso é sofrido demais, né? Uhum. Então, essa é uma primeira coisa, né? Que o agressor sofre. Sim. Não dá para comparar se é mais ou se é menos do que a Uhum. vítima, mas o agressor também sofre, Uhum. né? Então, a gente vai falar muito disso ao longo de todo o programa e eu vou falar também bastante hoje disso, né? Então, o contexto que a gente parte é desse, né? Então, o programa surge desse contexto institucional com essa Uhum. demanda específica para executar essas condenações. E acho que tem um ponto também que é bem importante, que é assim, de qual sujeito a gente está falando, né? Uhum. Porque quando a gente fala em violência doméstica, que é o caso, né, de Uhum. relacionamentos abusivos, a gente tende a pensar em um monstro, né? E o monstro existe também, né? E aí quando a gente Uhum. fala de sujeitos com estrutura perversa, psicopata, sociopata, enfim, esses sujeitos também existem, né? E também estão aí se relacionando e produzindo violência. Uhum. Mas esses sujeitos, eles não se beneficiam muito dessa fala que a gente vai trazer hoje, Uhum. né? Porque a estrutura é uma estrutura mais complexa, é uma estrutura Rígida. mais crônica, vamos dizer Uhum. assim, e que pouca mudança às vezes existe, né? No entanto, Uhum. para a média geral e para a grande maioria, em alguma medida, esse olhar ele faz diferença e faz muita diferença, né? Os relatos, Uhum. assim, na última reunião a gente entrega as devolutivas e para eles Uhum. poderem. Eu estou falando no presente como se eu estivesse lá ainda, né? Veja, a gente, né, então tinha esse momento de avaliação e as falas assim são sempre lindíssimas, né? Sim. Muito Puxa, o quanto foi agradecimento. significativo, de agradecimento, o quanto, né, assim, eu tenho contato, né, assim, até hoje com algumas pessoas que passaram pelo grupo no momento que eu Uhum. estava no patronato. E é assim, é interessante porque é de um carinho que é bacana, assim, né? De ver, puxa, esse sujeito Sim. aqui conseguiu assimilar muitas coisas, né? E eu percebo que é recíproco o carinho, Sim, porque
a gente vê assim, e uma coisa que você falou que nesse mesmo tempo, ano que vem, eu vou estar elaborando o meu luto do final da faculdade. E você Sim. começa a perceber que vai chegando os últimos encontros, eles já vão preparando o luto, de tipo, ai meu Deus, tá Aham, acabando, a gente não pode fazer aham. de novo, ai eu vou faltar porque daí eu começo de novo. Então, assim, eles também fazem essa elaboração do luto, porque a gente sai da ideia de julgamento, né? A gente sai do que aquilo que ele está acostumado dentro da sociedade. E aí ele começa a ver que ali a gente tá para colher, a gente tá para atender, a gente tá para ouvir. E aí ele já começa a falar: Meu Deus, isso tá acabando. Não, mas eu Sim. preciso de mais. A gente tem casos que fizeram 3, 4 vezes o basta para não terminar, né? Mas que Ah, terminou. Então a gente é muito engraçado ver esse carinho. E sim. eu falo assim um pouco, Nath, que é até o início do processo de você se permitir também, eles, né, no caso, dos meninos se permitirem. Quanto é bonito a gente ver esse processo e essa aceitação, né, de entender que errou e que tá tudo bem fazer esse E é reparo uma agora. reparação, né? Isso, é uma reparação, né? É uma reparação interna, de alguma Uhum. forma, né? Sim. E isso é importante, né? Porque, como eu disse, não é incomum que essas pessoas já estivessem em outras relações, né? Então, é bem importante isso, né? E isso é a prova da elaboração, né? Que é uma pegada clínica, não tem jeito. Mas, enfim, né? Acho que a gente costura o olhar, não tem como fugir muito disso, né? Sim. E aí eu pensei da gente, assim, tentar colocar alguns tópicos, eu organizei, tô com uma colinha aqui, vou me organizando aqui, vamos ver como é que vai ser. Primeiro da gente entender o que é ser abusivo, né? Ótimo. Porque, relacionamento abusivo, tá, mas o que é ser abusivo? Que raio é isso de ser abusivo? Eu gosto sempre de tentar simplificar, porque é isso que faço com os meus pacientes na clínica, né? E apesar de hoje eu não estar mais no patronato, o relacionamento abusivo faz parte do dia a dia da clínica. Sim. Então, primeira coisa, apesar de esse livro ter surgido de uma experiência com homens autores de violência doméstica, com condenados por esse motivo, vamos entender. A Lilian está escrevendo alguma coisa aqui, eu acho. Ela Vai escreveu. aí. Ela escreveu: limpar a ideia de que a cultura de violência é boa para alguém. É de sofrimento para todos e precisa ser transmitida em sociedade mais afetiva. Isso, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Então, apesar de ter nascido nesse contexto com homens, primeira coisa, Uhum. vamos entender que relacionamento abusivo é uma via de mão dupla. Exato. Assim como a construção de uma relação saudável é uma via de mão dupla, relacionamento abusivo também é uma via de mão dupla. E é o que a gente chama de jogo relacional, que em Uhum. algum momento, isso aqui a minha fala em algum momento vai se tornar genérica, Uhum. para todo mundo, independente ali se. Porque o agressor, em algum momento, ele se torna um pouco vítima, e a vítima se torna um pouco agressor, e é isso que a gente vai Uhum. falar do jogo relacional. Uhum. Então, para simplificar, como eu gosto de fazer com os meus pacientes no consultório, ser abusivo é ser violento de qualquer forma. É desmerecer, é desvalidar, é desrespeitar. E aí eu costumo usar duas falas sempre pro consultório, né? Assim, eu sempre falo para os meus pacientes quando surgem essas questões e digo assim: primeiro, cada um luta com as armas que tem. Uhum. Aí não. Opa, acho que travou para todo mundo. Pera lá. Gente, enquanto isso, eu vou vendo se tem alguma pergunta aqui. Até a Nath. Voltou, agora sim. Tava tendo palpitação já. Vamos lá. Então, acho que essas duas coisas que eu costumo dizer, né? Primeiro, cada um luta com as armas que tem, e segundo, que tem coisa em relacionamento que a gente não deve deixar criar, porque vira erva daninha. E depois que se espalha, Uhum. fica muito mais difícil da gente controlar isso, né? E relacionamento Uhum. abusivo tem muito essa característica, né? Então, abusivo, vamos entender que é isso. E aqui a gente não está falando de relacionamento heterossexual ou homoafetivo, não vamos Uhum. fazer essa diferença.
E não vamos fazer a diferença também se é o homem ou se é a mulher, ou enfim, são os parceiros, porque é uma via de mão dupla e isso se constrói num vai e vem e nessa história que a gente chama de jogo relacional, né? Mas o que é complicado nessa história, então, de ser violento e de ser abusivo? Da gente entender o que é violência. Na sexta-feira você fez uma live que eu achei bem interessante, que vocês já falaram um pouquinho, vamos só resgatar uma parte dessa ideia. Quais são os tipos de violência? A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 formas de violência. Eu vou deixar uma em especial por último, que é, via de regra, que a gente trabalha mais, né? Então, nós temos a violência física, não precisa dizer muita coisa, porque físico é físico, né? A violência moral, que então, eu vou ler do jeito que a lei descreve, né? Está escrito lá no Código Penal. Ofender com calúnia, insulto ou difamação, lançar opinião contra a reputação moral, críticas mentirosas e xingamentos. Deixa eu só fazer uma ressalva antes que eu acho que é importante. Veja, quando a gente vai falar dessa história de relacionamento abusivo, é comum a gente ouvir, quando entra na questão do âmbito Maria da Penha, e dizer assim que mas devia ter uma lei José da Penha ou qualquer outro nome desse que a gente queira dar. É comum a gente ouvir esse tipo de coisa. E aí vamos entender, a gente vai falar de cultura um pouquinho mais abaixo, que aqui a gente está falando de uma relação de poder. E por isso que existe uma lei específica para a violência doméstica, para a defesa das mulheres, porque dentro de uma estrutura hierárquica social, da forma como isso vem sendo construído, e se Deus quiser vai ser desconstruído, ou pelo menos equilibrado, né, vamos dizer assim, a mulher tende a ser a ponta mais frágil, mas isso não faz dela uma vítima passiva. Eu estou tentando encaixar as palavras e vamos lá, né? Isso não faz com que ela seja completamente vítima, acho que é isso que eu quero dizer. Mas, dentro da ideia do jogo relacional, ela vai corroborar com isso, né? Então, eu pensei da Lei Maria da Penha, como está descrito, as formas de violência, mas, enfim, vamos entender essa violência de forma genérica, né? A violência patrimonial, que é reter, subtrair, destruir, parcial ou totalmente objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos e recursos. Eu lembro de um caso que o cara tinha picotado todos os documentos da esposa. Ele sumiu com todos os documentos, RG, CPF, carteira de trabalho, e enfim. E a condenação era por conta disso. Violência sexual, né? Então, além do estupro, né? Do ato forçado, usar de coação, exposição ou induzir a mulher a comercializar ou utilizar a sua sexualidade de qualquer forma. Eu ouvi essa semana, eu não sei dizer onde, mas eu achei muito interessante uma fala sobre essa questão da violência sexual, que dizia assim: se a mulher não pode dizer não, se a mulher sente que não pode dizer não quando não quer ter relação sexual, então ter o ato, se ela sente que não pode dizer não, ter o ato dizendo sim pode não ser considerado consensual. Porque se ela não tem o direito de dizer não, dizer sim é uma via de mão única, né? Então, acho que essa é uma reflexão interessante também, que vai de acordo, que vai na direção da cultura que a gente vai falar daqui a pouquinho. E a violência psicológica, que é o que a gente mais trata e que é a coisa mais delicada, porque ela tá de forma muito subjetiva, né? Então, o que a lei diz? Causar dano emocional, diminuir a autoestima, prejudicar e perturbar o pleno desenvolvimento pessoal, degradar, controlar comportamentos, ações, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação e isolamento, tirando a liberdade de pensamento ou ação. Então, gente, vamos parar para pensar na complexidade disso. Assim, olha quanta coisa que a gente vai falar de violência emocional. De fato, é algo que é muito complexo, né? E por isso que eu costumo brincar com essa história da raiz, que não deve criar raiz, porque às vezes a gente não sabe que aquilo foi uma semente, mas que depois se alastra, né? E aí, pegando um gancho do que o Fê falou na semana passada, tudo começa aos pouquinhos. Então, você começa xingando, aí você vai aumentando esse xingamento, essa ofensa, e aí pode vir ao patrimonial.
como o sim, caso de picotar o documento, até a gente poder chegar ao feminicídio, né? Que também é uma sim. demanda, que está sendo uma demanda muito grande em tempos de pandemia. Então, juntando o que você está falando e o que o Fê falou semana passada, é relembrar a ideia de que tudo começa aos poucos. Às vezes é um Sim, processo imperceptível para ambas as partes, mas e aí, quando começa a causar danos visíveis ou que dá para sentir, aí você começa a compreender que você está de fato dentro de um relacionamento abusivo. isso. E aí, Duda, só que geralmente quando chega nesse ponto, quando a coisa já chegou nesse ponto de perceber, Aham. muitos danos já foram causados, Sim, né? aham. Uhum. Muita destruição já aconteceu internamente, porque a violência psicológica, e veja, uma mulher que faz parte de um relacionamento abusivo, né? Aqui no caso, pensando novamente a questão do basta, que era com os homens, né? Então, Uhum. assim, essa dupla passa a ser violenta um com o outro, né? Uhum. Assim, por exemplo, eu tenho pacientes que às vezes me relatam coisas, né, assim, de discussão com o marido, tal, e aí às vezes eu brinco assim, né, eu faço um apontamento meio Provocativo. sorrindo, né, assim, para ficar mais leve, né, mas aí eu não deixo de dizer, perceba o quanto você foi violenta agora, porque você foi no ponto frágil, você foi lá naquele ponto que você sabe que dói, então Uhum. agora você foi tão violenta com ele quanto ele foi com Uhum. você. Né? Uhum. E aí é que a gente vai começar a falar do quanto a violência ela está naturalizada na nossa sociedade. E essa é uma grande dificuldade, né? A Uhum. Lilian usa um termo que eu gosto muito, ela fala muito de desvelar a violência, né? E é Aham. esse o papel que a gente precisa fazer em todo momento na nossa vida, na nossa vida Aham. privada e na nossa vida profissional também, né? Sim. Porque a violência, ela tá nas entrelinhas de coisas e de Uhum. situações que a gente não percebe. Que, por exemplo, num relacionamento se reflete num tom de voz, de ter. Todo mundo tem, a gente tem os nossos rompantes, os nossos mau humor. Mas quando a gente considera que aquele determinado rompante ou aquela determinada fala se justifica de alguma forma, Uhum. quer dizer que a violência ali está naturalizada, Uhum. né? Eu lembro em uma das reuniões, essa história assim me marcou muito e de vez em quando eu falo dela no consultório também, porque eu lembro em uma das reuniões a gente trabalha a questão da história de vida dos homens, né? E Aham. aí a gente vai falar de questões de cultura e de aprendizagem, né? Em uma Uhum. das reuniões a gente pede então para eles fazerem um jogo de espelho, né? Então pegarem uma figura, uma pessoa importante da vida deles, a qual eles admiram a Uhum. forma de resolver problemas e conflitos e situações e para eles dizerem por que eles admiram. E Aham. eu lembro que teve um caso enfim, não vamos detalhar, mas assim, a situação era a seguinte: o cara disse, né, o Agressor. assistido disse que ele admirava o irmão pela forma como o irmão resolvia as coisas, e aí ele trouxe um exemplo do trabalho, que Uhum. aí então o irmão era dono de um comércio, uma pequena empresa, enfim, um Uhum. comércio, e aí ele relata uma situação em que um dia a funcionária tinha faltado, e aí no dia seguinte ele foi chamar a atenção da funcionária, e aí estavam todos os funcionários ali meio juntos, e aí ele de um lado, a funcionária que tinha faltado estava de um lado do lugar lá, e o irmão desse assistido estava do outro lado. Então, imagina, eles estavam em extremos opostos Do do espaço. lugar. E Uhum. aí o proprietário, então, o dono da loja, grita: Fulana, por que não sei o quê? Porque você faltou ontem. E olha, se cuida da próxima vez, hein? E não sei o quê, não sei o quê. Quando ele falou isso, eu olhei para a cara da outra colega que estava me ajudando a coordenar o grupo e eu não sabia o que falar. Eu falei assim, gente, o que eu falo agora? Porque como é que isso pode ser um exemplo de resolução de conflito? Exato. E uma Mas aí a gente vê admiração, o né? retrato da admiração e do quanto ele Aham. aprendeu assim, e ele passou a admirar o irmão. E aí eu lembro que eu fiz uma sacada e perguntei, mas o que nessa fala você admira, Aham. né? E aí ele disse assim, porque ele não ficou bravo, ele fez uma brincadeira com ela. E aí a intervenção, e todo mundo, os outros meninos do grupo, Uhum. também todo mundo ficou incomodado. E aí eu lembro que eu intervi e disse assim, mas você não acha que ele expôs a funcionária no meio dos outros? Uhum. Aí que ele se tocou.
aí que ele foi se ligar do quanto de fato foi grosseiro da parte do irmão. Quando Né? E você... então, quando a gente fala de violência naturalizada, é isso, né? Quando você fala isso, me vem uma coisa na cabeça. Todo o repertório que esse indivíduo traz até chegar no comportamento de violência, né? Então, o que ele Sim. aprendeu, o que ele viu, o que ele vivenciou. Inclusive, fazendo um adendo, tem um encontro que você trabalha violência vivida, sofrida. Ser assistida. São 4, né? E o quanto a gente encontra nesses tipos de violência e o quanto faz eles refletirem que aquilo é violência, que moveram de alguma forma aquele comportamento que ele tem hoje, né? Porque igual a gente fala com criança, olha, se a sua criança está tendo esse comportamento hoje é porque ela viu em algum lugar. E aquilo é reforçador para ela em algum momento, né? Por mais que seja encoberto, ela que já seja um comportamento automático e que ela não perceba daquilo, ela tá agindo a partir do que ela vivenciou. Então a gente também tem que ver se ela sofria violência, né, dos pais, ou de amigos, enfim, para então a gente fazer a reparação do comportamento que ela emitiu agora, né? Que ela replicou. E aí, assim, o EMDR entra na minha vida para ser a cereja do bolo desse entendimento, né? Porque quando a gente fala, então, quando você fala de generalização, você está usando a linguagem da análise do comportamento, né? Dentro do EMDR, a gente vai olhar para os processos de memória. Então, tudo que a gente aprende é registrado em memória, está no nosso cérebro, né? Então, uma pessoa que vive dentro de uma cultura inserida, e aí, vamos tornar simples a coisa. Vamos desconsiderar uma família com violência doméstica na geração anterior. Vamos desconsiderar esse quadro, né? Mas uma pessoa que está inserida em um contexto cultural, em um contexto educacional e cultural, onde a violência é naturalizada, o que é que você acha que essa pessoa vai aprender e vai reproduzir? Exatamente. Violência naturalizada. E aí a gente não precisa ir longe, porque vamos olhar para a nossa sociedade, liga, não é um papo político, chato, cabeça, nada disso. Mas assim, vamos ligar o jornal e vamos ver o quanto de notícia que passa sobre questão de violência. E a gente precisa, sim, debater violência, mas a gente precisa entender que o macro e o micro, eles vão se reproduzir. E se a gente pensa em ter uma sociedade melhor, a gente tem que pensar também nos indivíduos. E quando a gente fala de generalização, como você disse, ou de memória, como eu disse, a gente está falando de reproduzir, né? Então, e essas coisas estão aqui acontecendo, né? Então, a questão da violência naturalizada, ela é, de fato, um problema e uma grande dificuldade na nossa sociedade. Não só na sociedade brasileira, mas na sociedade, enfim, mundial. Assim, essa questão está no mundo e a gente precisa atravessar isso, né? Uma coisa que eu vejo dentro do grupo também é esse processo que a gente tem desde o primeiro encontro, quando a gente apresenta a Lei Maria da Penha, a dessensibilização do que é a violência, né? Porque às vezes eles praticam, já tá tão naturalizado. Não sabe o que é. Exato! É aquilo que a gente estava conversando. Quando ele faz por exemplo, esse caso que você trouxe, ele pontua, todo mundo olha, tipo, como assim? Como assim? E ele tá lá super empolgado naquilo que ele tá contando. Às vezes, Nath, em programas, 2 programas que eu presenciei, nem eu e nem quem tava ali das meninas, né? Normalmente somos em mulheres, precisou fazer a pontuação. Algum outro assistido faz a pontuação. E isso que eu acho que é legal do grupo. Isso é muito rico. Exato. Porque entre eles conseguem dialogar e se encontrar e falar, nossa, mas não é bem assim. E aí ele fala, é mesmo. Então é legal que eles fazem essa interação, eles fazem essa troca de identificação e eles mesmos vão fazendo esse processo de dessensibilização. A gente dá uma cordinha e eles vão puxando, né? Dá o caminho e eles vão indo, né? Eu acho, me veio uma coisa que agora que eu acho que é importante, né, Dudu? Assim, veja, de forma alguma aqui a gente está fazendo o papel de... Não, muito menos no contexto do Basta, né? Mas com essa coisa que eu estou dizendo, né, da cultura e de tudo isso, de forma alguma a gente está minimizando o ato da violência, o ato da agressão no contexto de uma
de uma violência doméstica, mas eu acho que é a direção justamente oposta, porque quando a gente fala de sujeitos mais autônomos e de sujeitos mais saudáveis, a gente está falando de pessoas que são capazes de se responsabilizar. E o processo de responsabilização passa por a gente entender, com o perdão da expressão, o tamanho da merda que a gente fez. Exato. E de que, poxa, nossa, eu preciso repensar isso na minha vida, então, porque senão daqui a pouco eu vou cair em outra. E isso era muito comum também, né? Porque muitos desses homens, no caso do programa, eles estavam em novos relacionamentos e de repente eles, nossa, puxa, isso tá servindo demais para minha relação atual, né? Então, assim, isso é muito rico. Veja, a gente vai muito na direção da responsabilização. E responsabilidade casa com crescimento, né? Então, quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente vai conhecendo todos esses processos, desconstruindo essas estruturas rígidas, educacionais, culturais, de gênero, tudo isso, a gente vai podendo dar lugar para relações mais saudáveis, para sujeitos mais saudáveis, né? Para relação de respeito, que cada um tem o seu lugar dentro de uma família, né? Assim, por exemplo, dentro da organização de um relacionamento, né? De que um não tem e não precisa ser mais do que o outro, porque isso passa muito pela construção da ideia do homem na nossa sociedade ainda, né? E de alguma forma, isso é fonte de muito sofrimento, e sofrimento de forma inconsciente para esses homens, né? Porque se a gente aprende, né? Se os homens crescem aprendendo que tem que ser o provedor da casa, que não pode chorar e um monte de outro critério que, sei lá, foi crescendo e aprendendo isso, como é que é para esse homem lidar com uma mulher que, de repente, ganha mais? O que é que acontece? Quais são as armas que a gente vai passar a utilizar dentro de um relacionamento, muitas vezes, para se reforçar ou, enfim, para conduzir esse tipo de angústia e de sofrimento que é inconsciente, para usar o termo da psicanálise, né? De um sofrimento que ele não está aqui, não é racional, cognitivo, ele está também de alguma forma naturalizado. Aqui a gente vai falar também da inabilidade de lidar com afeto. Gente, lidar com afeto, inteligência emocional e lidar com afeto não é falar que ama, porque falar que ama, como diz minha avó, qualquer macaco de circo faz. Exato. Não é? Lidar com afeto é validar. Lidar com afeto é a gente poder dizer, poxa, é entender que dentro de um relacionamento, eu, com as coisas que eu faço e digo, eu implico o outro, e o outro, com as coisas que faz e diz, me implica. E aqui a gente tem uma troca. Então, puxa, que legal se eu me desagradar com algo e puder dizer, olha, fulana, aquilo que você me disse me chateou por conta disso, disso, e não foi legal para mim. Mas isso não faz com que o outro tenha que fazer do meu jeito. Não, mas que a gente vai ter aqui que construir um caminho do meio que vá fazer essa relação ficar de forma mais saudável, né? Pode falar. Eu emendei aqui, eu virei um tiro agora, né? Eu emendei aqui porque eu me lembrei, eu recebi uma pergunta em box hoje à tarde, eu achei bem interessante. E acho que é legal porque tem a ver com isso também, né? Essa coisa da inteligência emocional e de poder lidar com afeto, né? Porque muitas vezes a gente faz as coisas dos dois lados, a gente faz as coisas baseado na nossa régua. E a nossa régua tem a ver com as coisas que a gente viveu. O registro está aqui no nosso cérebro e a gente vai reproduzir do nosso jeito. Então vamos imaginar que eu faço do meu jeito, do jeito que eu acho que é certo e que de alguma forma na minha cabeça todo mundo deveria fazer igual. Eu junto isso com a dificuldade de conversar, eu junto isso com a dificuldade de falar de afeto, eu junto isso com questões concretas como questão financeira e enfim, eu junto isso com um bocado de outras coisas, família, enfim, um monte de relações sociais, enfim, um monte de coisa, e eu junto tudo isso dentro de um casamento. Olha que pepino! Então, e quando você fala tudo isso, vem muitos fragmentos de alguns encontros que a gente faz, né? Porque a gente ensina esse indivíduo em algumas pontuações que ele faz, porque assim, tudo isso que você fala é muito parte do que eles trazem pra gente, né? Tanto é que o título é o que o agressor tem a dizer. Tudo isso que você tá falando é de uma forma terceirizada do que eles falam pra gente.
né? Porque um dos objetivos do grupo é dar espaço de fala e reflexão para esses agressores, para que eles possam entender que, do jeito que eles chegam lá, se defendendo de forma reativa, por eles serem os agressores, e a todo momento eles vão defender o lado deles da história, é de poder dar lugar de fala e dizer, olha, você também tem o seu lugar na história, e você, de alguma forma, é vítima também, né? Por um acaso, isso nada justifica o fato de, então, ter incorrido em uma das coisas que a lei chama como considera mesmo como sendo violência, né? Então, o quanto é um processo complexo mesmo, né? Porque até que chega, eu me lembro que também acontecia muito de, por exemplo, o sujeito era colocado no grupo para execução. As esposas, porque daqueles que eles ainda se mantinham dentro da mesma relação, as esposas ligavam, não, pelo amor de Deus, nossa, mas foi para dar um susto nele. Então, olha o tamanho da inabilidade de lidar com conflito, de lidar com afeto, de falar daquilo que sente, de resolver as situações, né? Exato. E isso que você fala, dessa mulher querer tirar essa queixa, fazer a interrupção já da condenação, o quanto isso interfere nos processos que não vieram anteriormente. Porque daí a gente vai começar a ensinar esse indivíduo, olha, você não falou aqui, mas você poderia ter pontuado assim, assim, assado. Isso, de outra forma, mais saudável, mais assertiva. Porque quando você fala da gente medir tudo com a nossa régua, me vem muito um caso do grupo passado, em que ele falava assim, não, mas eu já cansei, não dá mais para conversar com ela. Mas por que não dá para conversar com ela? Ah, porque ela não tá ali disposta a ouvir, ela sempre fica discutindo em si. Então, assim, a gente quer falar uma coisa, daí joga em cima, e joga em cima, e por fim, eles nunca se resolvem. Então, a gente começa a fazer esse processo de, olha, mas a forma de pontuar, assim, vamos colocar um caso. A pessoa quer que dobre a roupa X, porque ela acha que X é a forma certa de dobrar. Mas ela dobrou da forma Y. E se ela dobrou, é o ideal. A ideia é dobrar a roupa independente de como vai ser dobrada, né? E aí, assim, e não só isso, né, Duda? Acho que tem essas questões também, mas era muito comum, por exemplo, falas do tipo, mas eu não sei por que ela tá reclamando tanto, eu faço tudo que ela quer. Eu faço tudo que ela quer, né? Assim, olha, eu sustento a casa, eu não sei o quê, e aí faz toda a lista, o checklist. E aí é a história da régua. Essa história, essa coisa que eu brinco da régua é da gente conseguir olhar que do outro lado tem um sujeito que é separado de mim, que pensa, que tem um contexto de vida, uma história, coisas diferentes e que precisam ser respeitadas, inclusive um tempo de vida diferente, né? Que precisa também ser respeitado, né? Então isso é muito rico e é muito delicado, né? São processos muito delicados, né? Acho que tem uma questão que é importante também, duas, na verdade, né? Eu tô vendo que o tempo tá quase ali estourando. Acho que tem duas questões que são bem importantes também. Eu tenho apenas um comentário, né? Que tem a ver com esses processos, né? O quanto a violência, ela é destrutiva e nefasta mesmo. No MDR a gente fala muito de trauma e eventos de violência são traumáticos, né? Tem a doutora Regina Nogueira, ela é uma neurocientista e MDRista também, e ela usa um termo que eu acho que é muito interessante. Ela desenvolve um trabalho lindíssimo no TJ de Brasília, e ela defende que a gente deveria mudar o termo de saúde mental para saúde cerebral, porque tudo isso que a gente vivencia está dentro de um processo de memória, está funcionando no nosso computador central, né? Então, assim, essas experiências que são culturais de violência e de tudo isso, elas vão sendo repetidas e isso vai se replicando cada vez mais, né? E aí a gente já cria filhos desse jeito também, né? E, enfim, um bocado de coisa. E junto com isso, né, Duda, o que eu costumo sempre falar muito é assim, por que o casal se mantém junto? Né? E não é simplesmente por quê, mas é para quê. E isso é muito comum também na história desses relacionamentos que pegam a direção abusiva, porque isso vem junto com a roda viva, né, da coisa ali. Então, o que é que mantém esse casal junto também? Né? Porque, por exemplo, esse caso que você relatou, né, assim, dá vontade de fazer a intervenção clínica, né? Assim, mas será que você não fala com ela do jeito que você está falando aqui comigo agora?
Ai, gente, volta pra você, Nath, que eu tô vendo, acho que só fala. Peraí. Ai, meu Deus. Tá me ouvindo? Ouvindo sim, só tá preto. Deixa eu ir olhando os comentários aqui enquanto ela vai se ajeitando, gente. Mas é muito legal falar sobre isso, né? O quanto a gente cresce de ouvir o outro lado, né? Porque a sociedade, ela, infelizmente, ela vem sempre com a metade da história. Em tudo, em todas as questões, eu sempre sofre o quanto o outro lado também precisa saber. A Nath saiu, eu vou chamar ela de novo para a gente continuar. E já já terminar. Deixa eu convidar ela aqui mais uma vez. Espera lá. Vamos ver se chega para ela. Que bom, Tainá, que você está gostando. Fico muito feliz. A Lia falou muito orgulho de vocês. Você sabe, né, Lia, que isso, tanto da minha parte quanto da Nath, é muito fruto seu, muita interferência sua, que cresceu a gente. A Giane disse perfeito. Que legal, gente. Fico bem feliz que vocês estão participando. O Mário falou boa noite, meninas. Tem tema muito relevante isso que vocês estão abordando. Fico mais feliz ainda de ver que vocês, homens, estão aqui participando, né? Porque quando o homem normalmente vê esse tema, ele fala assim: não, o que essa mulher vai falar? Ela nem é homem, ela nem sabe. E aí a gente vem com a ideia de que isso não serve para homens ou para mulheres, mas isso serve para todo mundo que sofre a violência, né? Então, a vítima e o agressor também. Esse livro, que é o livro do programa Basta, pera lá, deixa eu aceitar a Nath. Vamos ver. Oiê. Oi, Gente, não sei o que aconteceu, tá mas tudo tudo bem. bem? Tava conversando aqui com eles, tava vendo os Deu comentários. certo. Aham. Eu tava falando aqui para eles, Nath, que esse livro, a cartilha, ela ainda tá à venda naquele site do lançamento? Tá à venda do site do lançamento e eu tenho algumas unidades. Eu tenho, acho que a Lilian deve ter também Ótimo. algumas unidades. Ótimo. Então, gente, se vocês quiserem comprar, essa cartilha serve tanto para psicólogos, para estudantes de psicologia, ou para você que queira conhecer a Lei Maria da Penha, que queira conhecer os tipos de Uhum. violência, que queira conhecer Pessoal do serviço social também, tive algumas amigas do Ótimo. serviço social que também se interessaram e disseram que foi muito rico. Aí vocês podem entrar em contato tanto comigo quanto com a Natália, que a gente disponibiliza o link da compra, tá? Uhum. A Silvana disse: acredito que a violência tem início na infância, desenvolvimento para a vida futura como normal. A Giane comentou: gostei muito das abordagens que vocês fazem em relação ao processo cultural que interfere nas relações. E a Tainá disse que está amando a Isso. live. Tivemos muitos Ah, feedbacks positivos bacana. aqui. Isso. Eu só queria acrescentar, não sei se dá tempo ainda, mas Aham. vamos lá, vamos tentar correr um pouco com isso, que acho que é importante também a questão do uso de drogas e de álcool e drogas, né, de forma geral. E especialmente agora nesse período de pandemia, a gente tem ouvido muitas notícias e acho que é muito triste, preocupante, do quanto o número de situações de violência doméstica aumentaram em função, enfim, do isolamento social, porque aquilo que já não estava bom em clausura dentro do mesmo espaço e infelizmente, né, gente, é por isso que a gente tem que cuidar da qualidade das relações todos os dias, né? Por isso que eu brinco com a história da raiz e da erva daninha. E aí a gente entender que assim, o álcool ou drogas, a Lilian escreveu mais alguma coisa aí. O álcool ou as drogas, enfim, em si, por si próprio, eu vou tomar muito cuidado com essa fala, em si próprio, elas não geram ou provocam violência,
mas elas, né, põem o guarda para dormir e faz com que a coisa se potencialize. Então, é uma questão importante também, a questão do uso abusivo de substâncias, né, em diferentes drogas ou bebida em função disso, né? Eu lembro, tem um vídeo que a gente utiliza, não sei se ainda é utilizado no grupo atualmente, mas a gente utilizava e que um dos psicólogos, ele dizia assim, o álcool provoca uma labirintite. E acho que labirintite é um termo interessante porque é isso, é deixar o sujeito lábil, né? Assim, meio... então, aquilo que já está remetido por dentro, somado a todas as inabilidades que eu já pontuei, né? Emocionais, de lead, enfim, parte de processo de educação, de cultura e de tudo isso se potencializa e ali vira, enfim, situações de fato bem graves e preocupantes, né? Tanto é que droga é uma temática que a gente trabalha nos últimos encontros, né? Pra gente, independente se você faz o uso ou não, e a gente faz também a psicoeducação de que a droga é o cigarro, a bebida, não é só necessariamente a maconha, a cocaína, o crack, né? E aí dentro disso tem os psicoativos, tudo. Então a gente faz toda a abrangência de consumo de droga, porque a gente pode perceber que eles fazem o consumo de bebida alcoólica e eles não consideram isso como droga. Então a gente faz a introdução, a psicoeducação. Que é também uma coisa naturalizada na nossa sociedade, né? Assim, o alcoolismo, ele é um problema crônico de saúde pública e é naturalizado e incentivado o consumo, né? Inclusive como forma e meio de encorajamento de todas as fragilidades da construção de gênero, para usar esse termo, né? Dentro daquilo que a gente entende como homem na nossa sociedade. E eu acho triste demais, né? A Lilian está falando uma coisa que eu achei bem interessante aqui, acho que é bem pertinente, que é a desconstruir a ideia de que o homem, autor de violência doméstica, é um marginal, né? E é um sujeito adoecido, assim como ali existe também uma parceira, vou considerar heterossexual, né? Mas enfim, num relacionamento abusivo, ambos têm seus aspectos de adoecimento, né? Ponto. Num relacionamento abusivo, ambos têm ali os seus aspectos de adoecimento e vai virando essa gangorra do jogo relacional. Fruto de cultura, fruto de educação, fruto de trauma, fruto de todas essas coisas, né? E precisa da intervenção para que a gente possa mudar. Nath, a gente tem 30 segundinhos para se despedir. Vamos lá? Vamos lá então, né? É um assunto complexo. Mais uma vez eu me metendo a falar de uma coisa super complexa em 1 hora. Mas acho que dá para ter um gostinho, agradecer todo mundo e se precisarem de algo, podem entrar em contato comigo lá no meu perfil. E agradecer o convite, claro, né? Obrigada para quem ficou até agora, para quem entrou um pouquinho. E eu queria te agradecer pelo convite, Nath, e dizer que eu quero mais sobre isso para a gente poder disseminar um pouquinho essa ideia do que a sociedade traz, né? Um beijo, até a próxima. Um beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada a todo mundo que participou também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.